veio aqui fazer um comentário sobre a morte desse jovem brasileiro que morreu no Líbano após o bombardeio de Israel. Mas essa notícia já é datada, porque hoje a gente teve mais uma notícia de uma morte de mais um brasileiro. No caso, uma brasileira, uma adolescente, que voltou para casa para pegar seu material escolar e teve a casa bombardeada. O jovem brasileiro que morreu com o pai dentro da empresa. A menina morreu dentro de casa pegando material escolar. Nenhum dos dois eram terroristas. Eram brasileiros, libaneses, que viviam no Líbano. Para quem não sabe, o Brasil tem a maior comunidade libanesa do mundo. Além disso, muitos brasileiros moram no Líbano, uma comunidade com mais de 20 mil pessoas. Essas pessoas não fazem parte do Hezbollah. Essas pessoas não são terroristas. Essas pessoas não estão no lugar errado. Elas estão no lugar certo. Elas estão na casa delas. Elas estão vivendo a vida delas. Quem está no lugar errado é um país que se acha dono do Oriente Médio e que resolveu fazer uma grande guerra de aniquilação para tomar território. Porque tá na hora da gente mandar a real, né? A guerra de Israel no Oriente Médio não é uma guerra contra o Hamas, contra o Hezbollah. É uma guerra de aniquilação para tomada de território. É uma guerra de tentativa de juntar territórios, porque os fanáticos da extrema-direita ligados ao governo de Israel querem uma Israel dos livros religiosos, onde tem territórios da Síria, territórios palestinos, territórios libaneses e territórios do Egito, nesse mapa arcaico dele. Para isso, eles inventam guerra. E o Netanyahu, que tem uma aprovação baixíssima no governo de Israel, se utiliza disso para conseguir manter seu apoio. Inclusive, a principal base de apoio do Netanyahu está na Cisjordânia. Nos colonos, obviamente. Nos colonos que estão na Cisjordânia ocupada e que deveriam ter sido expulsos, porque, de acordo com a Corte Internacional de Justiça, a ocupação israelense na Cisjordânia, em Jerusalém e também em Gaza, ela é ilegal. Na última semana, quase 700 pessoas foram assassinadas nos bombardeios israelenses. As notícias que a gente tem são de 2 jovens brasileiros, mas esse número vai aumentar porque existe uma comunidade grande. E pessoas que morrem em bombardeios são pessoas que são assassinadas na guerra. Elas não são efeito colateral. Não existe isso. A última vez que alguém veio com um papinho de efeito colateral em guerra foi lá na década de 40, um senhor alemão que tinha um bigodinho. Depois da década de 40 foi criado vários estatutos e várias convenções internacionais. E uma das convenções mais importantes, que é a Convenção de Genebra, a 4ª Convenção de Genebra, versa sobre os direitos dos civis em guerra. A 4ª Convenção de Genebra deixa claro que os civis devem ser protegidos, e não só os civis, mas também os prédios civis, casas residenciais, hospitais, escolas e tudo que está ligado aos civis. E mesmo que haja uma leve desconfiança que aquela área seja utilizada de forma militar, se há civis, eles devem ser preservados. E não sou eu que estou dizendo, é a Convenção de Genebra. A Convenção de Genebra é essa que foi assinada pela grande maioria dos países. E aqueles que não assinaram também devem seguir, porque fazem parte da ONU e, consequentemente, respondem à Corte Internacional de Justiça. A gente precisa parar de normalizar esse tipo de guerra. Principalmente aquela galera que tem uma linha religiosa, sabe? Que fica falando, mas ali é terra escolhida por Deus. Amigo, não. Não é assim que a gente trabalha em geopolítica. E não vamos começar a normalizar a morte das pessoas como efeito colateral. Efeito colateral, meu amigo, é quando você toma um remédio e você tem uma reação. Morrer civil em guerra não é efeito colateral. São seres humanos. Quando você diz, são terroristas, mereciam morrer, estavam no lugar errado, você está indo para uma lógica muito perigosa, onde você está dizendo que existem pessoas que são menos humanas do que outras. A gente já ouviu essa história antes, e a última vez que isso entrou em prática, 70 milhões de pessoas morreram no mundo. Se o mundo não entender o que está acontecendo no Oriente Médio, o risco que está acontecendo, o mundo não vai entender que pode ser ali que vai começar a Terceira Guerra Mundial.